E aí, Max Verstappen realmente voltou ao topo da Fórmula 1? Duas vitórias dominantes em sequência. Um desempenho que parecia impossível há apenas algumas semanas. Mas será que isso é suficiente para reabrir a briga pelo campeonato de 2025? Ou estamos apenas vivendo uma ilusão passageira antes da realidade bater de novo na porta da Red Bull? Bem, a resposta para essas perguntas pode estar a apenas alguns dias de distância. E o local dessa verdade? Singapura. Um circuito de rua quente, irregular, exigente, que historicamente é um pesadelo para a Red Bull. Se você quer saber se Verstappen pode mesmo sonhar com o título este ano, fique até o final desse vídeo. Vamos começar entendendo como chegamos até aqui. No meio do ano, em Hungaroring, Max Verstappen fez uma declaração que chocou muita gente. Ele disse, de forma direta e sem rodeios, que não esperava vencer mais nenhuma corrida em 2025. Foi uma admissão brutal de fraqueza, de um tetracampeão mundial acostumado a dominar. E olha, considerando o que estava acontecendo naquele momento, era difícil discordar dele. A Red Bull estava completamente perdida. O carro não funcionava. O equilíbrio tinha desaparecido. Verstappen brigava com o volante, xingava pelo rádio, e a McLaren de Lando Norris passeava na frente. Parecia o fim de uma era. Mas então, algo mudou. Nas 3 corridas seguintes à declaração de Verstappen, ele venceu 2 vezes. Monza e Baku. 2 vitórias convincentes, dominantes, que trouxeram de volta aquela sensação de invencibilidade que parecia ter sido enterrada de vez. De repente, as pessoas começaram a sussurrar de novo. E se Verstappen ainda puder brigar pelo título? E se a Red Bull realmente encontrou o caminho de volta? É tentador acreditar nisso, não é? Afinal, estamos falando de Max Verstappen. Um piloto que não sabe perder, que sempre encontra um jeito de virar o jogo. Mas calma. Antes de embarcar nessa onda de otimismo, precisamos olhar com atenção para os dados, porque os números contam uma história diferente. Os gráficos de ritmo de corrida mostram que Verstappen foi, de fato, o piloto mais rápido em Monza e Baku, algo que só tinha acontecido antes em Suzuka, Imola e Jeddah. Mas aqui está o detalhe importante. Essas são pistas de baixo downforce. Ou seja, são circuitos que naturalmente não exigem tanta carga aerodinâmica, onde o carro da Red Bull parece se comportar melhor. É como se o carro tivesse encontrado seu habitat natural de novo. Mas será que isso significa que os problemas foram realmente resolvidos? Ou será que a Red Bull só está boa em condições muito específicas? A própria equipe admite que houve mudanças importantes na abordagem. Laurent Mekies, o chefe de equipe, revelou que a Red Bull parou de confiar cegamente nos dados e passou a dar muito mais atenção ao feedback de Verstappen. Parece óbvio, né? Mas às vezes, na Fórmula 1, as equipes se perdem em simulações, números, modelos computacionais e esquecem de ouvir quem está lá dentro do carro. Verstappen também comentou que agora eles entendem melhor o carro e conseguem encontrar a janela ideal de configuração, mesmo que essa janela seja extremamente pequena. E tem mais um fator fundamental. Em Monza, a Red Bull trouxe um novo assoalho. E segundo Helmut Marko, essa atualização não só trouxe performance pura, mas também melhorou significativamente o equilíbrio do carro e expandiu, mesmo que levemente, a janela de operação. Isso é importante, muito importante. Porque o grande problema da Red Bull em 2025 não era apenas falta de velocidade, era imprevisibilidade. O carro funcionava bem em um lugar e era um desastre no outro. Mas aqui vem a pergunta que todo mundo fez depois de Monza. Será que aquilo foi específico da pista? Foi exatamente isso que Mekies tentou responder depois de Baku. Ele disse que sim. Eles encontraram em Baku algumas das coisas boas que viram em Monza.
Mas ele também foi cuidadoso ao destacar que Baku é uma pista completamente diferente. Só tem curvas lentas e exige baixíssimo downforce. Então, mesmo que a Red Bull tenha andado bem, ainda não dá para bater o martelo. Os números de Baku mostram que Verstappen teve uma vantagem confortável sobre George Russell, da Mercedes, mais de 3 décimos por volta. Mas, atenção, esses números não são totalmente representativos. A McLaren e a Ferrari tiveram classificações desastrosas e passaram a corrida inteira presas no ar sujo, sem conseguir mostrar o verdadeiro ritmo. Mekies admitiu isso abertamente. Ele disse que a McLaren foi extremamente rápida nos treinos livres, mas que é impossível saber qual teria sido o ritmo real deles na corrida. E completou: não há espaço para relaxar. E é aí que chegamos ao ponto crucial. Singapura, o verdadeiro teste. Porque Singapura não é Monza, não é Baku. Singapura é um circuito de rua irregular, cheio de solavancos, que exige altíssimo downforce. E pior, é extremamente quente e úmido. Tudo o que a Red Bull não gosta. Helmut Marko até brincou, dizendo que Singapura não é só alto downforce, é também quente pra caramba, e o carro deles odeia calor. Ele disse que Singapura será o verdadeiro benchmark, o verdadeiro indicador de onde eles realmente estão. E ele tem toda a razão. Porque uma das maiores fraquezas da Red Bull nesta temporada é o gerenciamento térmico dos pneus traseiros. Eles superaquecem rápido. E em Singapura, onde o calor é sufocante e a degradação dos pneus é brutal, isso pode se tornar um pesadelo. Enquanto isso, a McLaren é excelente nesse quesito. Em Monza e Baku, a degradação era baixa, então isso não foi um problema. Mas em Singapura, vai ser. Mekies reconheceu esse desafio e lembrou de Budapeste. Aquele foi um dos piores fins de semana da Red Bull no ano. Os dados mostram que em Hungarorosa, a Red Bull perdeu mais de 1 segundo por volta para a McLaren. Mais de 1 segundo! E Budapeste foi a última pista de alto downforce antes de Singapura. Então, você já consegue ver o tamanho do desafio, né? Mekies garante que Singapura não será uma repetição de Budapeste. Ele disse que a equipe desbloqueou alguma performance desde lá. Mas será que vai ser o suficiente para lutar pela vitória? Mekies foi honesto. Ele disse que é impossível saber. E completou: Singapura é um desafio que a equipe enfrenta há muitos anos. Verstappen nunca venceu lá. Nunca. No ano passado, Lando Norris dominou completamente. Verstappen terminou em segundo, mas ficou a 20 segundos do britânico. 20 segundos. É uma eternidade na Fórmula 1. Então, o que Singapura vai nos dizer? Vai nos dizer se a Red Bull realmente voltou ao topo ou se as vitórias em Monza e Baku foram apenas um flash em pistas favoráveis. Vai nos dizer se Verstappen pode mesmo sonhar em disputar o campeonato ou se a realidade vai bater de novo, forte e cruel. Porque, no fim das contas, é disso que a gente gosta na Fórmula 1. Da incerteza, da luta. Verstappen passou anos dominando, agora ele está sendo testado de verdade. E a forma como ele vai reagir em Singapura pode definir não só essa temporada, mas também como a história vai lembrar dele. E você, o que acha? Verstappen vai conseguir um bom resultado em Singapura? A Red Bull realmente voltou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você quer continuar acompanhando todos os bastidores da Fórmula 1, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa temporada está longe de acabar. E o melhor, ou o pior, ainda está por vir.